18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, você, Karime Leão. Alô, você, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite também pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, continuamos contando com a sua participação aqui no programa 18 horas, hein? Basta você acionar o nosso WhatsApp, que é o 994887592, valendo, Karime. Exatamente, valendo também a sua participação pelo YouTube. Para você que nos assiste ao vivo lá no YouTube, manda sua mensagem. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Participe. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Estiagem 2024. Monitor revela que 70% do território amazonense tem previsão de seca. Corte Interamericana e o Tribunal de Justiça do Amazonas debatem sobre direitos humanos e meio ambiente. Violência no Amazonas. Um homem com terçado derruba mulher e um bebê de uma motocicleta. Deputada Débora Menezes vai ser investigada pelo Ministério Público a denúncia de interferência política na Polícia Civil. Agora 6h02, você no melhor Mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques, hein? Desta segunda-feira, 27 de maio de 2024, no ar, 18 horas pra você. 18 horas. Olha só que bacana, hein, Karime e ouvintes? Hoje o programa 18 horas está completando 5 anos. É isso aí. No ar, Karime Leão. É isso aí. É 18 horas aniversariando. Meia década de programas diários, sempre de segunda a sexta-feira, às 6 às 7 da noite, aí trazendo pra você, ouvinte querido, e para quem nos acompanha pelas redes sociais, as informações mais relevantes de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, Karime. Sem dúvida, Carlão, dia de festa aqui no 18 horas, aqui na Mix Manaus. Afinal, temos muitas conquistas nesse período. Aqui o amazonense tem um canal de informação independente. Criticamos quando a situação exige, como é o caso do caos que vivemos hoje na segurança pública e no sistema de saúde. Mas também elogiamos quando os governos acertam. Sim. Tudo com equilíbrio, responsabilidade e tendo o fato e a verdade como nossos guias. Karime, nesses 5 anos não recebemos nenhum processo, certo? Exatamente porque levamos o jornalismo a sério. Aqui não há espaço para fake news. É por isso que somos líderes em credibilidade e também audiência. E é por isso que você, querido ouvinte, nos acompanha diariamente e confia no nosso trabalho. E são ouvintes, Carlão, fiéis, que acompanham 18 horas no momento do rush, quando estão voltando para casa ou quando estão trabalhando, como é o caso dos taxistas, mototaxistas, os motoristas de aplicativo, né? Sim. E o repórter André Meirelles, ele conversou com alguns ouvintes que acompanham 18 horas todos os dias. Vamos ouvir a reportagem. Com notícias em tempo real do Amazonas, Brasil e mundo, o programa 18 horas se tornou o queridinho dos ouvintes de Manaus. Há exatos 5 anos, o 18 horas chegava no rádio dos ouvintes que permanecem fiéis até hoje. Para o motorista de aplicativo e presidente da Associação de Motoristas de App de Manaus, Alexandre Matias, receber informação por meio do rádio é importante para quem não tem tempo de ler ou ver notícias. O programa 18 horas é uma fonte de informação excelente, espetacular para o motorista por aplicativo e para os passageiros também, porque é a única rádio, na verdade, a única coisa que nós, os passageiros, não pedem para mudar é quando se toca notícia e quando essa notícia é de qualidade. No caso do 18 horas, que os motoristas por aplicativo, taxistas e outros condutores estão escutando, é o contrário, as pessoas pedem para aumentar mais um pouco porque as informações são verificadas antes de serem postadas. Então, eu como motorista por aplicativo, nós estamos muito satisfeitos com o 18 horas.
O programa 18 horas, que conquistou a atenção dos ouvintes, que estão ligados de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 7 da noite, informa a todos os públicos. No Mini Shopping Compensa, os ouvintes estão sempre ligados, como o autônomo Josué de Souza. Todo dia eu tô sintonizado na Mix, no programa 18 horas. A imparcialidade do programa é o que faz a diferença na hora de noticiar. O administrador de finanças Breno Lopes, que está sempre ligado na 100.7, recomenda o programa. Oi, boa tarde, parabéns por mais um ano do programa 18 horas. Estou sempre ligado aqui na 100.7. Recomendo muito, sempre estou ouvindo, tá? Melhor notícia é só da Mix. Com a apresentação da dupla Karime Leão e Carlos Júnior, com vasta experiência no radiojornalismo, também conta com uma equipe de repórteres, produtores e comentarista. O programa diário conquistou todas as idades, como é o caso do estudante Fábio Lucas Ribeiro. Como dizem os apresentadores do 18 horas, estou na Mix, o melhor mix do Brasil. E parabéns ao programa. São os votos de André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein, Karime Leão? Valeu, André Meirelles. Show de bola, André, valeu, grande matéria. Ouvintes aí, muito obrigada pela audiência, valeu. pela companhia. Pela participação aí agora, foi lindo. Exatamente, abrindo o programa. Valeu, 6 e 7, você no melhor mix do Brasil e ainda, hein, o criador do programa, o empresário Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes, diretor da Mix, parabeniza a todos que fazem o 18 horas. Parabéns à equipe de jornalistas, passando pela equipe técnica, todo o pessoal da Mix, mas principalmente parabenizando aí também os ouvintes que transformaram o programa em líder de audiência, os ouvintes que perceberam a relevância do programa e nos prestigiam aí com sua audiência tão importante. Falou aí o empresário e criador do 18 horas, Karime Armando Mendes. Para 6 e 7, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o monitor de seca da Agência Nacional de Águas, lançado em abril, mostra que, apesar de estarmos aí no período da cheia, 70% do território amazonense tem previsão de seca esse ano, hein, Karime? Muito terrível, viu, Carlão? Para tentar diminuir aí o impacto da seca deste ano, que a gente já sabe que a previsão é que seja tão severa ou pior do que a do ano passado, foi autorizado pela Marinha do Brasil a instalação de um pier flutuante provisório em Itacoatiara. E a repórter Odinera Araújo explica pra gente esse assunto. Vamos acompanhar. O monitor de secas é um processo de acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil, com base em indicadores climáticos e nos impactos causados pelo fenômeno em curto e longo prazo. Comandado pela Agência Nacional das Águas, ANA, o monitor considera que evidências revelam o tamanho do problema que o Amazonas enfrentará na próxima vazante. Mesmo ainda estando em período de cheia nos rios, a previsão é de que 70% do Amazonas seja afetado pela seca, que varia entre moderada, grave e extrema. Apenas 30% do estado deve ter seca fraca em 2024. A previsão do monitor da seca do ano passado, que registrou a maior estiagem dos últimos 120 anos, era que a maioria do Amazonas não seria afetado pela seca ou teria seca fraca. E apenas 10% do estado teria quadro de secas preocupantes concentrados na divisa com o estado do Acre. Mas o que aconteceu nem passou perto dessa previsão. Ainda conforme o alerta do monitor, comparando abril desse ano com março, é possível constatar que a subida das águas de um mês para o outro não foi suficiente para mudar o quadro. Outras evidências são o nível dos rios nas calhas, que está abaixo do esperado na comparação com outros anos. Em Manaus, o Rio Negro está ainda mais baixo do que em 2023, ano da maior seca da história. Além disso, o baixo volume de chuva previsto até julho sobre as cabeceiras dos rios Juruá, Purus e Madeira também são um forte indício de uma seca ainda maior que a vivida em 2023 aqui no Amazonas. Por conta disso, a Defesa Civil do Estado orientou a população ribeirinha que mora em comunidades severamente atingidas pela seca a armazenar comida e água ou se mudar para as sedes dos municípios. Na semana passada, a Marinha autorizou o Grupo Chibatão a instalar um pier flutuante provisório no município de Itacoatiara para amenizar
minimizar os impactos da estiagem. A ideia pioneira vai facilitar as operações de logística na região no período da seca. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental, capitão de mar e guerra André Carvalhais, explicou que a Marinha do Brasil emitiu a autorização provisória para evitar o desabastecimento, inclusive para o polo industrial de Manaus. Essa medida, em caráter excepcional, está no contexto das ações mitigadoras de risco para o período de estiagem. A Marinha considera que o momento é de buscar soluções criativas e inovadoras, tais como essa do Porto de Chibatão, mantendo a segurança das operações. Nossa instituição reforçou as equipes de análise para dar mais celeridade aos processos dessa natureza e permanecemos prontos para analisar esse e qualquer outros processos que venham a adotar tais medidas mitigadoras, contribuindo aqui para a região do Amazonas e para a segurança da navegação. O pier pode entrar em funcionamento de setembro a dezembro de 2024, cobrindo o período crítico da estiagem na região para não prejudicar o abastecimento de insumos. Também estão previstas dragagens preventivas na região do Tabocal e na enseada do Madeira para facilitar a navegação e o transporte de mercadorias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, seguimos falando aí sobre a expectativa de outra estiagem tão severa ou pior ainda do que a do ano passado. Está em Manaus a Corte Interamericana de Direitos Humanos com foco na emergência climática. Exato, Carlão. A Corte Americana e o Tribunal de Justiça do Amazonas, eles estão participando de audiências públicas sobre direitos humanos e meio ambiente. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esse primeiro dia do evento. O assunto em pauta é óbvio, esse impacto da seca, da estiagem, além das cheias lá no Rio Grande do Sul. Boa noite, Nathalie. Então, eles firmaram, a Corte Interamericana e o Tribunal de Justiça do Amazonas um acordo, um compromisso de ações. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Antes da gente entrar aqui no assunto, é claro que eu quero parabenizar o programa 18 horas. Para mim é um prazer enorme fazer parte desse time. É uma honra muito grande estar há 5 anos levando notícia e notícia com qualidade para os nossos ouvintes, para o nosso público. Então, Karime, essa é a primeira vez, que a organização sai ali, sai dos Estados Unidos, sai da sede do Brasil, sai da sede de Brasília para fazer essa conferência em um outro estado, e eles não poderiam escolher outra cidade, outra capital, senão Manaus, já que nós somos, a capital do pulmão do mundo. E aí o Tribunal de Justiça do Amazonas, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles firmaram aí um compromisso para incentivar debates dentro do Poder Judiciário, para empregar o quê? Para aumentar as discussões e políticas públicas diante da emergência climática que nós estamos vivendo. Eles falaram muito, sobre aquecimento global, sobre o fenômeno El Niño, que vem impactando diretamente, principalmente aqui na nossa região. E um dos pontos altos desse evento, desse primeiro dia de audiência, foi o termo que foi assinado pela presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Anélia Caminha Jorge, e a juíza costarriquenha Anacy Hernandes Lopes. Eles assinaram um termo de cooperação justamente para tentar ajudar e minimizar os impactos da seca este ano aqui na Amazônia. Karime, representantes de mais de 116 países participaram desse evento que começou hoje. Esse foi o primeiro dia de discussões e o Teatro Amazonas, foi palco aí para esse primeiro dia de audiências públicas. E aí, com a plateia lotada, participaram aí desse evento autoridades de mais de 126 países, povos originários, todos com o mesmo intuito: discutir o que é problemática quando o assunto é meio ambiente. E aí, é claro, falaram muito sobre a situação da enchente no Rio Grande do Sul, Mas assim, eles trouxeram o evento para a Amazônia, para Manaus, para que o mundo possa entender o tamanho da gravidade do problema que se aproxima por aí, que é a seca, Karime? Eles chamaram muito a atenção para esse ponto. A estimativa da Defesa Civil é que neste ano mais de 700 mil pessoas possam ser diretamente afetadas. E aí, é claro, eles chamaram a atenção para essa problemática, para o quanto a Amazônia precisa de ajuda nesse momento.
momento. A Amazônia precisa que os olhos do mundo sejam voltados para cá, porque se ofende a Amazônia, ofende o mundo inteiro. O meio ambiente de todos, claro. Exatamente. E aí a gente conversou com a Nélia Caminha, ela que é desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. Ela falou um pouco mais pra gente sobre esse termo que foi assinado na manhã de hoje. Vamos conferir. É importantíssimo esse evento, uma vez que o Tribunal de Justiça, pela primeira vez, está firmando um convênio com a Corte Interamericana de Direitos Humanos no sentido de implementar debates, painéis, intercâmbios entre funcionários, autoridades do Judiciário, no sentido de discutir várias formas de implementar políticas públicas para a melhoria do meio ambiente, principalmente na questão climática, tendo em vista que nós estamos diante aí de tragédias humanas, não só o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que se avizinha aqui pela região norte com a seca que ocorreu ano passado, estamos esperando acontecer novamente. Então devemos nos preparar e adotar políticas públicas para que esses eventos sejam pelo menos minimizados. 18 horas. Então, Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da desembargadora Nélia Caminha Jorge, ela que é presidente do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. Essa é a primeira vez que a Corte Interamericana sai de Brasília e vem à Amazônia para chamar a atenção realmente para nossa região, né? E aí eles falaram muito também sobre as ameaças que podem impactar no mundo, e a gente conversou também, quem ressaltou aí a importância desse acordo que foi firmado entre o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Organização Interamericana foi o juiz Rodrigo Mativuski, ele que é presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos conferir. É a primeira vez que um tribunal internacional, e precisamente a Corte Interamericana, faz uma sessão no Brasil fora da capital, e acho que não poderia haver local mais apropriado e tema mais apropriado. De fato, o tema dos deveres dos estados em frente à emergência climática é um tema que nos une como brasileiros, mas também nos une como países em geral, e acho que isso é extremamente importante que se faça essa sessão aqui no Brasil hoje. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do juiz Rodrigo Mativuski, ele que é vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso, Karime, né? Um evento muito importante, o evento vai até a próxima quarta-feira, e a ideia é realmente chamar a atenção do mundo, desses mais de 116 países que participam dessas audiências públicas, para a nossa região, para a nossa Amazônia, diante de tantas problemáticas que a gente vem vivendo por aqui, Karime. Climáticas, né? Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes, boa noite. Valeu, Nathalie, 6h18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A explosão da violência no Amazonas tem produzido cenas impressionantes, chocantes, inacreditáveis e até mesmo estarrecedoras. Isso acontecendo no interior do estado. Neste final de semana viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um homem com um terçado derrubando uma mulher e um bebê de uma motocicleta em movimento para cometer o assalto. Olha essa cena. Inusitado, não sei, é um absurdo, inacreditável, eu não sei nem o adjetivo, não sei nem o que dizer. É uma cena brutal, Carlão. Esse crime aconteceu ontem, no domingo, lá no município de Tefé, e tudo foi filmado por uma câmera de segurança. Claro que, por ser tão brutal, o vídeo viralizou muito rápido e, claro, você deve ter assistido também esse vídeo. Quem tem mais detalhes a respeito do caso é o repórter André Meirelles, que fala ao vivo aqui agora com a gente. Boa noite, André. Então, esse assaltante já foi preso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, ligado aqui com a gente na 100.7. Olha, a prisão do criminoso aconteceu de acordo com a polícia, quando a irmã da vítima, que teve os objetos subtraídos, descobriu a identidade e o endereço do criminoso, né? Ele foi até o local ela foi até o local e conseguiu recuperar a bolsa, só que estava vazia, né? Aí se passou mais tarde, né? Uma guarnição ali da Polícia Militar localizou o suspeito no beco Rosélia Alves, no bairro Vila Nova, e assim que a polícia conseguiu abordar esse suspeito do crime, ele acabou confessando e foi preso em flagrante, né? Esse crime que aconteceu no domingo, agora no último domingo, na rua Pedro Coca, no bairro Jardim Lara, é um crime que a gente está falando, que viralizou aí nas redes sociais. Tem uma imagem que mostra a ação criminosa, né, que foi flagrada ali por câmeras de segurança de um estabelecimento ali no município de Tefé,
interior do Amazonas. Nessas imagens é possível observar que 2 mulheres com 2 crianças estavam ali passando numa motocicleta quando esse homem, né, esse criminoso surge a pé e tá ali nas mãos dele com um terçado. E isso ameaça o tempo todo e derruba, inclusive, da motocicleta essa mulher junto com essa criança, e por pouco, né, ele não ataca ela com aquele terçado e ele pega com o próprio terçado ali, ele acaba cortando a alça da bolsa e rouba e leva ali dessa situação. Com a motocicleta em movimento, ele acaba puxando, né, essa bolsa, como a gente falou, violentamente em movimento, quando essa criança aí de apenas 2 anos que estava no colo desta mulher em cima desse veículo, a vítima e o bebê acabam caindo no chão, né? O suspeito, ele chegou a ameaçar a mulher com a arma, né? E apenas cortou ali, como eu falei, a alça da bolsa. O homem, ele foi preso, Karime, Carlão e ouvintes, mas nada resolvido ainda, porque ele ainda vai passar por audiência de custódia e tem aquela questão, né? Se a defesa vai conseguir ou não a liberdade dele. Foi um crime que viralizou aí nas redes sociais pela audácia desse criminoso em não temer a nada nem ninguém, e o que mais, né, a população ali do município tem cobrado é segurança pública, Karime, Carlão. Foi na cara dura, né, André? E é assim uma questão de segurança pública de todo o estado do Amazonas, a gente sabe, né? E o que dá pra perceber é que o facão dele tá extremamente afiado, né? Você vê que ele dá e já decepa a bolsa. É impressionante. Impressionante. André, nós temos mais um caso de feminicídio aqui em Manaus. O que você tem de informações aí sobre esse caso de feminicídio, André? Vamos lá, foi preso no sábado, né, o Sidney da Silva Augustieri Júnior, de 30 anos. Ele é suspeito do feminicídio da própria companheira, Daniela Ferreira da Silva, que foi aí morta quando tinha 32 anos, né? O crime ocorreu no dia 21 de abril deste ano mesmo, né, no bairro São José, na zona leste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, que por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que está à frente desse caso, hoje fez uma coletiva de imprensa que a delegada Marília Campelo, que é a coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio, ela deu detalhes sobre esse crime. Segundo ela, o casal estava em uma confraternização familiar quando iniciou uma discussão. Aí, em seguida, o homem sacou uma arma, né? Sacou a arma e acabou atirando contra ela, e que ela não resistiu aos ferimentos, né? Acabou morrendo ali mesmo no local, sem chance de se defender, sem resgate. Embora ela, né, nunca tenha registrado um boletim de ocorrência contra ele, né? Ele já havia sido agressivo com ela anteriormente, isso de acordo aí com as testemunhas, né? Esse suspeito, ele possui passagem pela polícia por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, né? Então a gente vai conferir agora a fala da delegada Marília Campelo, dando mais detalhes aí sobre o que acontece a partir de agora com ele após a sua prisão. Vamos conferir. Desde então, nós já representamos imediatamente pela prisão preventiva desse suspeito, o Sidney Augustieri, ele que já tem passagens por roubo, por furto, vários roubos, inclusive usou uma arma caseira que ele tinha em casa para praticar esses delitos, uma pessoa altamente periculosa, né? No momento lá de uma confraternização entre a família, então, numa discussão, ele pega essa arma e dispara contra essa vítima e foge. Desde então estava foragido e nossas equipes em diligências contínuas para efetuar essa prisão. Esse feminicídio era o 6º feminicídio confirmado na cidade de Manaus no ano de 2024. Todos os seus 6 autores identificados e presos preventivamente, os inquéritos devidamente relatados e remetidos ao judiciário. Então, uma atuação aí muito exitosa. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada Marília Campelo. Ela falou porque ela está à frente desse caso, ela é coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio aqui no estado do Amazonas, e é mais um caso dos 6 de feminicídios que aconteceram só esse ano, Karime, Carlão. Terrível, triste estatística, André Meirelles. Obrigada pelas informações, André. Boa noite. Valeu, André. 6h25, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, as inscrições
inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem de 2024, começaram nesta segunda-feira e vão aí até o dia 7 de junho. Exatamente, Carlão. As inscrições devem ser feitas direto na página do participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Anota aí o endereço: enem.inep.gov.br. Repetindo, enem.inep.gov.br. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Olha, o valor da inscrição é de R$ 85,00 e deve ser pago entre os dias 27 e 12 de junho. Os candidatos que foram aprovados no pedido de isenção da taxa podem fazer o exame de forma gratuita. Vale destacar aí que o prazo para o pedido de isenção já acabou, hein? No entanto, alunos que conseguiram a gratuidade também precisam se inscrever na prova. Lembre-se disso. Ou seja, a isenção não garante a inscrição. Exato, okay? Tem que se inscrever. E o INEP anunciou hoje também que os moradores do Rio Grande do Sul vão ter isenção na taxa de inscrição. A medida é para todos do estado e não somente para quem foi afetado pelas enchentes. Ainda segundo o INEP, os candidatos do Rio Grande do Sul vão ter um prazo de inscrição prolongado em relação aos demais. Olha, no ano passado o Enem teve mais de 4 milhões de inscritos, mas somente 2,7 milhões participaram das provas. E o Amazonas foi o estado com o maior número de faltas ao exame. Em segundo lugar ficou o estado do Acre. Mix. Agora em Manaus, 6h26. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Vamos lá, você tem as novidades. É o seguinte, teve vereador com princípio de infarto hoje no plenário. Estão trabalhando sob pressão? Que estresse? O que aconteceu? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo. Pronto. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Boa noite especial, porque é dia de aniversário, né? Fico feliz de saber que o programa ele é geminiano que nem eu, então ele tem ótimas características. Olha aí. E é uma honra fazer parte do programa, da história desse programa, que tem uma vida longuíssima aí pela frente, né? 5 primeiros anos. E seguinte, a Câmara foi um dos dias mais tranquilos, acredita? Ué? Um dos dias mais tranquilos, mas tivemos aí o vereador Jander Lombato sendo retirado da Câmara com um carro do SAMU, foi buscá-lo porque ele teve princípio de infarto. O que foi que aconteceu? Jander é novo, tá? Ele tem 36 anos, se não me engano, mas é uma idade assim bem jovem. E ele sofreu uma virose no fim de semana, tomou um medicamento que mexeu na pressão dele, a pressão caiu e isso tudo rendeu a cena que uma série de pessoas aí viram nas redes sociais dele sendo retirado de cadeira de rodas pelo SAMU e tudo mais. E, né, chamou muita atenção, porque como assim, o que tá acontecendo e tudo mais. Mas foi só isso. E ele já tá bem, as informações atualizadas é de que foi realmente um momento de susto, mas que já tá tudo bem com o vereador. Que bom, boa notícia. O Jander Lobato, só pra gente se localizar, ele faz parte ali da base do prefeito e foi isso que aconteceu, um medicamento que não deu muito bem, combinou muito com ele. Atravessado. Aí que caiu a pressão e levou a esse susto imenso, mas ele foi atendido rapidamente. Essa virose que tá todo mundo pegando, né? Isso aí. Não tá fácil. Cíntia Blink, o Ministério Público vai investigar a deputada Débora Menezes, é isso mesmo? Olha só, a denúncia é que ela tenha interferido politicamente na Polícia Civil. Detalhes. Menina, essa história tá rendendo desde a semana passada, ou até antes disso. O que aconteceu? Teve uma coletiva e a Débora Menezes, que é deputada estadual, participou, e a delegada Joyce, da delegacia da DEPCA, que é de crianças e adolescentes, não participou. Falou-se na imprensa que Joyce não participou por causa da presença da Débora. Falou-se na imprensa também que Joyce estava incomodada com a presença da Débora, da Débora mesmo, porque ela estaria ali ganhando os louros, né? Ganhando fama em cima do trabalho da DEPCA. Então, Joyce não teria achado isso justo, por isso não quis participar. Inclusive, uma coletiva muito ruim de informação, porque como a Joyce não estava lá, informações básicas não eram repassadas, não se sabia o que ia responder ali.
De qualquer maneira, isso passou a ser assunto do Ministério Público do Amazonas, que pede, e vou dar aspa para isso porque está escrito dessa forma, tá? Que sejam dadas informações de forma minuciosa sobre a participação da deputada nas coletivas que estão acontecendo na delegacia, na Polícia Civil em geral, não só na delegacia da delegada Joyce. E então, agora eles vão ter que ouvir o delegado-geral, Bruno Fraga, a delegada Joyce Coelho, que foi, de acordo com a imprensa, a pessoa que se incomodou com a presença de Débora, tanto que ela pediu, de acordo com a imprensa também, tá, gente? Porque ela não falou isso, ela não veio a público não é oficial, dizer isso. É verdade. Ela pediu para sair da delegacia. E também com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade. Já do deputado Roberto Cidade, querem saber como é que estão sendo utilizadas as verbas e gastos da Assembleia quanto às delegacias, se há algum tipo de verba destinada aí para as delegacias, em especial gastos da deputada Débora Menezes. E aí é isso, né? A investigação ela está sendo feita pelo promotor de justiça Armando Gurgel Maia e a gente vai seguir acompanhando. Essa história começa com muita fofoca. A verdade é essa, porque não houve ninguém que veio a público falar. A delegada não veio a público falar. Aconteceu isso e aquilo. Assim como a deputada também não veio a público falar. Então, tudo que se sabe é notícia de bastidor e que rendeu essa ação aí do Ministério Público. O Ministério Público passou a entrar em ação para entender o que está acontecendo, para saber se as delegacias estão sendo utilizadas para promoção política. Boa. Ainda bem que seja feito, colocado tudo exato, em pratos limpos. Agora, Blink, vamos lá. Depois daquela repercussão extremamente negativa do vereador do merenda é merenda, almoço é almoço, né? Ele disse que a imprensa recortou o trecho da fala dele e deu outra interpretação para o que ele disse. O vereador professor, gente, ele é professor Samuel, ele negou que disse o que disse. Com direito a quem me conhece sabe tudo mais, viu? Meu Deus, mas gente, foi tão claro, em bom tom. É complicado, porque a fala claro que não é possível colocar a transmissão toda da Câmara para poder trazer aí tudo que é dito. Mas como que contradiz, como é que recorta de tal forma que fique parecendo o que ele está falando, o que ele está falando? Tanto que aquela fala foi retirada de um vídeo que foi postado pelo vereador Lissandro Breval. O vereador Lissandro estava respondendo ao professor Samuel. Então, em seguida do professor Samuel falou o vereador Lissandro, justamente falando que era absurda a fala de Samuel. Essa resposta dele não colou, viu? Internet viu e falou, mas como é que tira de contexto? Como é que você falou outra coisa? Porque tá ali completinha a conclusão dele, senão vai chegar em casa, é longa, senão vai chegar em casa e não vai almoçar, e não sei o que, enfim, ele conclui lá a fala. Ele tenta consertar, inclusive. Mas a melhor coisa nesse caso era ele ficar calado para as pessoas talvez esquecerem. Sei lá. Ou pedir desculpa. Pedir desculpa. Agora, dizer que a gente entendeu errado ficou difícil, viu? É isso aí, complicado. Olha só, Blink, o prefeito Davi Almeida, que tinha anunciado o lançamento da sua pré-candidatura para o dia 29 de maio, adiou para o dia 3 agora de junho. Confere. Agora eu vou te confessar uma coisa. Eu passei horas e horas do dia tentando entender por que dessa mudança e eu não consegui saber se há uma razão específica, se isso... Um compromisso, né? Alguma coisa? Se há alguma coisa estratégica, né? Porque do dia 27 para o dia 3. E vou te falar que eu não encontrei nada em especial. Então, provavelmente é algum compromisso aí que não bateu, ou alguém que poderia não participar. Algo e aí inesperado. Algo assim, mas não há nenhuma, até agora, até o momento, eu não consegui encontrar nenhuma super motivo que... Nossa, agora no dia 3 tudo vai mudar, entendeu? Não houve nada assim. Só realmente saiu do dia 27 para o dia 3. Então, na próxima segunda-feira vai fazer aí o lançamento da pré-candidatura em Manaus, né? Porque já aconteceu em outro estado, quando ele falou que vai ser pré-candidato. É isso. Eu trago mais informação pra você amanhã. Obrigada, Blink. Até amanhã. Então, 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida decretaram um ponto facultativo nos órgãos de entidades públicos estadual e municipal por conta do feriado de Corpus Christi, que acontece agora quinta-feira, dia 31 de maio. Feriadão. Dia 30 de maio. Apenas os serviços essenciais serão mantidos na quinta, sexta, sábado e domingo. O retorno às atividades normais só acontece na segunda-feira, dia 3. Mix. Legal, 6h35, você está no melhor Mix do Brasil e daqui a pouquinho você vai saber. Continue aí no 18 horas. Em Brasília, a discussão sobre privatizar as praias do Brasil. Olha essa, hein? Daqui a pouco para você aqui no 18 horas. 18 horas. Agora em tempo e temperatura, previsão para amanhã, terça-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 29 graus. As chances de chuva são de 62%. E a umidade relativa do ar fica entre 81% e 97%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 26 centímetros acima do nível do mar. Mix. Começou hoje em Manaus a campanha de vacinação contra a poliomielite. É importante, a ação acontece em todas as unidades básicas da rede assistencial da Prefeitura de Manaus. Importantíssimo, Carlão. Então, a campanha segue até o dia 13 de junho, sendo que no dia 8 de junho temos aí o dia D de mobilização. A ação faz parte da Estratégia Nacional contra a Doença, de combate à doença. E tem mais detalhes a respeito desse início dessa campanha, a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar com a gente ao vivo. Boa noite, Nathalie. Então, a meta é vacinar quantas crianças aqui em Manaus? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar somente aqui na nossa capital 121.600 crianças com idade de 1 a 4 anos, seja aqui na zona urbana ou rural da nossa capital. Essa é uma campanha nacional, Karime, vale a gente reforçar que a campanha começou hoje, né? E eles fazem um período de intensificação. Certo. Mas a vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, ela acontece o ano inteiro. É importante, né? Avisar. É uma vacina muito importante. Todas as vacinas são importantes, mas essa é uma daquelas vacinas imprescindíveis que você não pode deixar de vacinar a sua criança, né? A poliomielite é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente as crianças da primeira infância, aquelas crianças menores, né? Como eu disse, de 1 a 4 anos. Ela é causada pelo poliovírus e pode levar a uma paralisia irreversível. É importante avisar que a vacinação é a única forma de prevenção. Responsabilidade total dos pais ou responsáveis, né? Exatamente, Karime. Até porque, né, como eu estava explicando, essa é uma doença transmissível e ela acontece principalmente, né, quando a pessoa ali tem contato com as fezes, no momento ali que você vai trocar a fralda da criança, no contato com as secreções respiratórias de uma pessoa infectada. E aí a gente sabe, são apenas 2 gotinhas de imunizante que podem salvar a vida de uma criança, né? Já que, como eu disse, é um quadro irreversível. Se uma criança chegar a pegar aí o poliovírus, não tem cura. A vacinação é a única ferramenta e ela é altamente eficaz para prevenir essa doença. E para reforçar aí, né, essa campanha da poliomielite, nós conversamos com a secretária de saúde aqui na nossa capital, a médica Chádia Frasch. É extremamente importante que o pai ou responsável tragam os seus filhos, porque é uma doença que é imunoprevenível, tem vacina e a gente já detecta uma baixa no número de crianças vacinadas. O Brasil é certificado como um país livre dessa doença, porém a gente tem aí hoje uma classificação de alto risco para reintrodução dessa doença por conta dos países vizinhos. 18 horas.
Karime, Carlão, ouvintes, nós ouvimos a fala aí da médica Chádia Frache, ela que é secretária municipal de saúde aqui da nossa capital. Lembrando, Karime, né, que essa vacina, ela está disponível em mais de 150 salas de vacinação aqui em Manaus e durante a campanha devem ser vacinados todos os bebês de 2 a 11 meses que estejam em atraso com o esquema vacinal recomendado no primeiro ano de vida. Ou seja, 3 doses com intervalo de 60 dias. Essa ação segue até o dia 13 de junho e aí os responsáveis, eles devem estar atentos à documentação na hora de levar essa criançada aí para vacinar. Um documento oficial com foto de identificação, caderneta de vacinação e o cartão nacional do SUS ou CPF. Mas se você não tem o cartão de vacinação, mas você tem algum documento, né, que comprove a idade daquela criança, você pode ir a uma unidade básica de saúde que a tua criança vai ser imunizado. O importante é a gente vacinar e garantir que nós estejamos longe desse vírus. Se você aí de casa, né, não sabe aonde levar, tem alguma sala de vacina aqui perto de onde eu moro, onde eu trabalho, onde levo, é só acessar o imuniza.manaus.am.gov.br que você encontra aí uma dessas 150 salas que esteja pertinho de você. Sem dúvida, o importante é vacinar e se você não tem os documentos, arrisca, vá na unidade de saúde mais próxima, pergunte, deve ter ali o cadastro da sua criança, de alguma forma eles vão te ajudar. O importante é imunizar a criança. Eu tô pegando aqui a informação que no Brasil, desde 1990, o país não registra nenhum caso de poliomielite. Muito bom, vamos continuar assim. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, uma adutora rompeu no domingo à noite na rua Henrique Acher Pinto, no bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus, causando uma grande inundação que gerou transtornos aos moradores da área, hein? Esse vídeo também viralizou, Carlão. A imagem é impressionante. Uma senhorinha estava passando na rua, nossa, o desespero. Aconteceu o rompimento lá de uma tubulação de aço. As causas ainda não foram identificadas. O abastecimento de água, claro, lá no Santa Luzia e outros 7 bairros da Zona Sul foram interrompidos e só devem normalizar no início desta noite. Mix. Agora 6h42. Vamos para Brasília, Carlão? Bora, Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Então, que história é essa que o Ministério da Saúde incinerou 227 milhões de reais, em vacinas contra a Covid? O número é tão absurdo que a gente até se perde aqui. 227 milhões de reais em vacinas contra a Covid foram incineradas pelo Ministério da Saúde porque saiu do prazo. É isso mesmo, Cadu? Conta mais. Boa noite. E vacina é tão importante, né? Eu vi essa matéria da Nathalie, né? Sim. Muito importante vacinar. É um papel de todos, né? Do governo, das famílias, enfim. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa informação é destaque, o de hoje aqui em Brasília, né? Por meio da imprensa nacional, pelo volume de vacinas incineradas e também pelo dinheiro público que foi jogado no lixo, né? Essa notícia abre mais uma crise interna dentro do Ministério da Saúde que expõe de novo a gestão da ministra Nízia Trindade. Só esse ano, Karime, o Ministério da Saúde incinerou 6.400.000 vacinas contra a Covid. Todas elas vacinas da Janssen, aquela de origem belga, americana, vacina de dose única. Elas teriam perdido a validade entre setembro e outubro do ano passado. O Ministério da Saúde disse que, primeiro, essas vacinas estavam no estoque desde 2021, ou seja, elas foram adquiridas durante o governo de Jair Bolsonaro, no meio da pandemia. E segundo, as vacinas Janssen não vêm sendo usadas desde o fim de 2022. O Ministério disse ainda, Karime e Carlão, que o estrago poderia ter sido maior se não fossem as ações de minimização de perdas que vêm sendo adotadas pela pasta. Se não fossem essas ações, segundo o Ministério, seriam 12 milhões de vacinas incineradas. Informações, portanto, do Ministério da Saúde, rebatendo as falhas na gestão das vacinas, culpando o governo anterior. Importante a gente frisar isso, Karine, que é uma prática, né? De qualquer forma,
a Karime Carlão, apesar desse disse-me-disse, o fato é que a ministra Nízia Trindade ainda segue fritando no cargo. Ela cometeu diversas falhas que fragilizaram a gestão dela e ainda vem cometendo, né? Tem a crise da dengue em todo o país e o governo federal não se antecipou, não se preparou, ainda não se mostra capaz de diminuir o avanço das mortes. Agora foi divulgado recentemente o dado de 168 mil mortes por dengue, né? E tem a questão das vacinas contra a dengue e essa vacinação não está avançando em todo o país. Por essa razão, os partidos do Centrão de Arthur Lira seguem de olho no cargo de Nízia Trindade e quer também assumir a principal pasta do governo de Lula. Essa pasta do Ministério da Saúde é onde tem o maior volume de recursos de emendas que pode ser transferidos por meio de emendas parlamentares. Falando em gestão ineficiente, Karime Carlão, hoje saiu uma pesquisa da Quest Consultoria avaliando os ministros do governo Lula sob a ótica dos parlamentares, tá? Não é da população, é dos parlamentares. O que teve pior, quem teve a pior avaliação não foi Nízia Trindade, na verdade foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lembrando que Casa Civil é a espinha dorsal do governo. Tem que ser alguém que dê o tom do governo e fale em nome do presidente da República. E Rui Costa, Karime Carlão, segundo essa pesquisa, não tem, de fato, o apreço dos deputados e senadores, o que vem dificultando a agenda do governo federal no Congresso Nacional. E o segundo pior colocado é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Padilha tem a função de aproximar o governo do Congresso, mas, pelo visto, ele também não tem a empatia dos parlamentares. Não é porque ele é feio, viu, Karime? É porque ele diz uma coisa e faz outra. Ele diz aos parlamentares que vai pagar as emendas, que vai transferir dinheiro para as prefeituras, para as entidades, para as bases políticas aí dos parlamentares, mas ele não faz, ele atrasa. Como é que o governo quer ter uma boa relação política? Ele tem que dizer que vai fazer, tem que fazer, né? Então essa pesquisa, ela mostra que alguma coisa precisa ser feita pelo presidente Lula, a tal reforma ministerial que a gente já vem falando, né? Karime Carlão. Ricardo, olha só, essa é boa. Estão querendo privatizar as praias do Brasil, mas é todo o litoral ou é algum? Gente, isso vai dar uma confusão. Não é possível. Explica Cadu. Isso pra gente, Cadu. Olha, gente, já pensou, Carlão? Já? Concordo contigo, se a gente vai ter que pagar ingresso para entrar na praia, só faltava essa, né? Mas olha, deixa eu contar essa história para vocês. Existe uma PEC tramitando aqui no Congresso Nacional, eu tô falando aqui da Câmara dos Deputados ao vivo com vocês, viu? Essa PEC, ela transfere a propriedade das áreas de litoral, no caso as praias, que hoje estão sob o domínio da Marinha do Brasil, para os governos estaduais e também para as prefeituras, abrindo espaço para privatização. Essa que é a proposta. Então essa PEC, ela foi aprovada pela Câmara em fevereiro de 2022 e agora ela está tramitando no Senado, mais precisamente na Comissão de Constituição e Justiça. O relator dessa matéria, Carlão, é o senador Flávio Bolsonaro, que está encontrando muita resistência. Resistência que vem das redes sociais, onde preocupa mais ele, vem também da base governista e da própria oposição. Tem senadores da oposição que estão do lado dele que não querem que essa matéria passe, obviamente, né? Então, por isso, hoje à tarde, o senador realizou uma audiência pública com representantes do poder público, especialistas, com a Marinha, com parlamentares, enfim. Ele sabe que a proposta é impopular. O que ele quer saber é o quanto essa PEC pode prejudicá-lo politicamente. Essa que é a ideia do senador. Até porque essa PEC, ela é uma raposa, viu, Carlão? Ela diz lá no texto que ela permite que as praias sejam privatizadas, mas não permite que a população pague para usar. Não faz sentido, né? Se você permite para que uma empresa ela possa ganhar dinheiro em cima de uma praia, de que forma ela vai ganhar dinheiro? Ela tem que fazer um tipo de ingresso, uma entrada. Para evitar esses ruídos aí, uma boa parte dos parlamentares não quer que essa PEC passe de forma, não quer que nem que ela seja colocada em votação. Mas isso daí é uma discussão ampla que vai acontecer aqui no Senado. E é um absurdo, né, Carlão? Não sei nem o que dizer. Eu acho que o pessoal lá do Rio de Janeiro não vai acatar muito bem isso aí, não, viu? Já pensou privatizar as praias do Rio de Janeiro? Não, que absurdo. E justo quem tá propondo isso? Um cara que conhece Rio de Janeiro, né? De lá. Pelo amor de Deus, né? Põe a mão na consciência. Gente. Vender sacolé lá na praia. Exato, meu filho. Por favor, né? Você, olha...
Essa PEC, ela meio que legaliza aquilo que foi feito na Praia da Ponta Negra. Lembra que aquela revitalização, lembra na orla da Ponta Negra? Isso foi feito em vários estados, em várias praias pelo Brasil, essa revitalização. É meio que legalizar isso. Só que no meio do bojo tem um jabutizinho que diz que também pode privatizar praia. Pois é. Essa que é a questão. Pois é, revitalizar as orlas, fazer um calçadão, isso é maravilhoso, ok. Agora, dar direito para privatizar, não vai dar certo isso não, viu? Cadu, vamos lá, Cadu, para finalizar, traz pra gente as rapidinhas do dia. Bora lá, Karine e Carlão, bora de rapidinha. Agora à tarde, o governo federal publicou 2 medidas provisórias autorizando a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz, por causa da crise lá no Rio Grande do Sul. O arroz comprado pelo governo vai ser vendido direto ao consumidor final nos supermercados, hipermercados, atacarejos, ao preço de R$ 4,00 o quilo. E embalagem específica, que vai ter a marca do governo federal. Então, quando a gente chegar no supermercado, vai ver aquele arroz diferente, com aquela marca diferente. É o arroz importado comprado pelo governo. Há muitas críticas a essa medida do governo, viu, Karine e Carlão? De um lado, tem o governo tentando manter os mercados abastecidos, evitando uma especulação financeira também, comum nesse tempo de crise, né? E tem o próprio setor arrozeiro do país dizendo que o governo estaria tentando assumir o controle comercial do produto, ou seja, tentando fazer uma limonada dos limões. E em breve a gente vai ver esse arroz importado chegando aí às prateleiras dos mercados. E também agora à tarde, Karine e Carlão, o governo federal anunciou, agora há pouco, que conseguiu firmar um acordo com a categoria dos professores universitários para pôr fim à greve que já dura quase 2 meses. A oferta do governo, aceita pelos sindicatos, é de reajuste de 13,3% em 2 parcelas. Uma em janeiro de 2025 e a outra em maio de 2026. Com esse acordo feito, os sindicatos anunciaram o fim da greve nas universidades. Então vamos torcer. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, escuta essa. Balanças e bagagens foram interditadas no aeroporto Eduardo Gomes. Hoje, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas constatou irregularidades em 3 balanças no check-in e guichês de companhias aéreas no aeroporto. Os equipamentos foram reprovados e interditados, hein, Karine? Então, Carlão, ao todo foram verificadas 39 balanças em operação no aeroporto. Destas, 2 apresentaram o display queimado, impedindo que o consumidor tivesse acesso ao peso da bagagem. E numa terceira balança, os fiscais identificaram que o lacre havia sido violado, indicando aí, claro, uma possível fraude. A concessionária dos aeroportos da Amazônia S.A. foi notificada. Mix. Legal, é a época mais animada do ano. São João está chegando, Karine e ouvintes. É o mês de junho. Vem aí as festas juninas com uma variedade de decorações vibrantes. Bandeirinhas de todos os tipos e cores, balões de diferentes tamanhos, chapéus de palha, plaquinhas de homenagem a Santo Antônio, São Pedro e São João e vários outros itens, Karine. Correio elegante, né, Carlão? Lembra? Muito bom. Beijo, não sei o que lá. Tem um monte de coisa legal. Tem um monte de coisa. E os lojistas aqui de Manaus, Carlão, estão mega otimistas, tá? Com possível crescimento nas vendas esse ano. A expectativa é de 30% no aumento das vendas de adereços para as festas juninas, como explica a repórter Nathalie Moraes. O mês de junho já está batendo na porta. Para muita gente, esse é o mês de muitas comemorações com as famosas festas juninas. Na casa da Beatriz, o arraial é realizado todos os anos. A professora já tem toda a programação para a festa este ano. Fazemos danças, fazemos muitas comidas, né? Muitas guloseimas. Cada um leva um prato típico, né? E também vai a caráter. São pessoas como a Beatriz que ajudam a aquecer o comércio nessa época. Os lojistas aqui de Manaus estão empolgados com o possível crescimento nas vendas. A expectativa é de 30% no aumento das vendas de adereços para a festa junina, como explica o gerente de uma loja de adereços, Felipe Sanches.
gente comprou mais, a gente expecta vender mais, e aí em torno de 30% em relação ao ano passado. E aí também tem a questão do Festival Folclore, que, né, com todo esse boom que teve esse ano, a gente teve que investir um pouco mais na parte de penas, de pedraria. Na região central de Manaus, as lojas exibem adereços na fachada para chamar a atenção dos clientes. Nos locais, é possível encontrar da lantejoula até as roupas prontas, fantasias e indumentárias e os chapéus de palha, que estão entre os itens mais procurados. Segundo o empresário Raul Valente, materiais de ornamentação também tem vendido bastante. A gente estava trabalhando com o Dia das Mães, festa junina já entrou bem no comecinho de maio. Como a gente já tem procura bem antes, porque a gente trabalha também com quem trabalha com a festa, não só com decoração, a gente costuma adiantar um pouco. As opções de produtos variam desde as famosas bandeirinhas até objetos de decoração mais caprichados para compor os ambientes típicos do mês de junho. Também tem opções como chita, fita, balões, elementos que ajudam a criar uma atmosfera autêntica. Nos adereços estão acessórios como lenços, gravatas, tiaras de laços com as presilhas. Todos esses detalhes fazem a diferença na hora de montar um look e curtir a festa junina. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Chegou a hora do giro esportivo com ele, Cid Soares. Cidão, amanhã tem Flamengo pela Libertadores e Amazonas pela Série B. Conta pra gente essa história. Pois é, vamos começar com essa conversa então. Olha, depois de quase 2 meses aí, a fase de grupos da Conmebol Libertadores se aproxima ao fim. E dos brasileiros, o Flamengo é quem chega em situação mais delicada, né? Para esse último jogo da fase de grupos. Recebe o já eliminado Milionários, lanterna da chave, e só depende da vitória para passar de fase. Mas aí surgem 2 problemas, Carlão. O primeiro é que nem a vitória pode ser suficiente para passar em primeiro lugar. Isso porque o Bolívar é o primeiro colocado com 10 pontos. Só precisa empatar em casa com o Palestino para ganhar colocação. Agora, se o Flamengo tropeça, meu amigo, aí corre o risco de eliminação. É o que ninguém conta, né? Nenhum flamenguista vai contar com isso. Bom, estão à venda na modalidade online os ingressos para a partida entre Amazonas e Mirassol, que acontece amanhã, a partir das 6 da tarde. Eu tava querendo arriscar aí nesse jogo, mas não dá porque o horário bate com o nosso aqui, né? Poxa. Vai ser lá na Arena da Amazônia, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Valores, olha, tá bem interessante, tá de R$40 a R$200. Né? Temos alguma coisa a falar a respeito desse negócio de preço de ingresso aqui ainda. Bom, em 2023, a soma das receitas de 31 dos 40 clubes das séries A e B do Brasileirão atingiu 11,1 bilhões e o Flamengo chegou à 3ª temporada seguida na casa do bilhão. Né? O rubro-negro carioca registrou 1 bilhão e 37 milhões em receitas. São mais de 400 milhões de diferença em relação ao Corinthians, que é o segundo colocado e arrecadou em 2023 937 milhões. Já o ranking dos devedores, adivinha quem é o campeão? Botafogo. Tadinho, Botafogo. Tá mal. Ele tá quase na mesma casa do Flamengo, só que no inverso. 1 bilhão e 32 milhões. É um negócio sério, hein? Bom, e ontem o Manauara goleou por 4-0 o Manaus, em duelo estadual disputado pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E com isso, o Manauara segue com 100% de aproveitamento, feito igualado somente pelo 13 da Paraíba, entre todos os 64 participantes da 4ª Divisão Nacional. E olha, Vinícius Júnior aprova a chegada do Mbappé ao Real Madrid e disse que quer sempre jogar com os melhores do mundo. O Mbappé disse que está muito feliz com o título da Copa da França. Foi perguntado por que ainda não declarou publicamente que já está acertado com o Real Madrid. Ele disse que está muito emocionado, nostálgico ao lembrar de tudo que passou nesses 7 anos defendendo a equipe francesa e voltou a fazer mistério. Ficou caladinho, né, comeu a Bill e agora é esperar aí pelo que reserva o futuro próximo, segundo o Mbappé. E sem conseguir reduzir os preços de ingressos, que era o que a gente ia falar aí naquele lance do valor de ingresso, sem conseguir reduzir os preços daquela partida entre Amazonas Futebol Clube e Flamengo aqui na Arena da Amazônia, o DPE, a Defensoria Pública do Amazonas, busca, após o jogo, a condenação do clube amazonense a devolver valores considerados em excesso. A restituição, caso seja determinada pela Justiça, será feita apenas para quem comprou com cartão bancário ou Pix. Caso a Justiça julgue procedente a ação, será feita a devolução para aquelas pessoas que pagaram com cartão bancário, seja débito ou crédito, ou Pix. Infelizmente,
né? Segundo aí a Defensoria, não vai ser possível conseguir ter o alcance para as pessoas que pagaram dinheiro, porque elas não ficam cadastradas no sistema de pagamento do Amazonas Futebol Clube. E era o que nós tínhamos para essa segunda-feira. Muito obrigada, Cid Soares. Até amanhã. Até amanhã, Cid Soares. Valeu. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje festejamos com orgulho os 5 anos do programa 18 horas. Durante meia década, temos trazido a você, nosso ouvinte fiel, e aos que nos seguem nas redes sociais, as notícias e os comentários mais relevantes. Em 5 anos, acumulamos muitas conquistas. Nosso compromisso sempre foi oferecer aí ao amazonense um canal de informação independente. Quando a situação exige, criticamos, como no caso dos demandos na segurança pública e no sistema de saúde. Elogiamos os acertos governamentais também, sim. Mantemos um equilíbrio rigoroso, guiados sempre pela verdade. Nosso compromisso com o jornalismo é sério e é comprovado. Em 5 anos não enfrentamos nenhum processo. A ausência de fake news em nosso conteúdo reforça nossa liderança em credibilidade e audiência. É por isso que você confia em nosso trabalho diário. E assim, vamos seguir sempre tendo como bússola a verdade, a independência, o senso crítico e o respeito aos ouvintes. Viva o 18 horas, Carimilhão e ouvintes. Boa noite pra você. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karime? Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Muito obrigada. Valeu. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.